tem um filme, já fica a dica aqui para meninas, um filme chama Alice, que é com a Jenny, não é a Jennifer Lopez. Não é a Jodie Foster também. Não, mas... vai indo que eu vou lembrar do nome, vai contando a história. É aquela que fez o Silêncio dos Inocentes. Julianne Moore. Ela é uma professora universitária. Ainda bem que eu lembrei, porque senão eu não ia pra frente nessa história nunca. Não ia sair. Ela é uma professora universitária de linguística, então ela lidava ali com o treino dos alunos para desenvolverem um processo de linguística cerebral próprio. E ela começa a ter esse processo de degeneração celular cerebral avançado de uma forma muito rápida. Muito jovem. Então ela começa a ter esquecimentos, ela começa a ter, eu não consigo direito passar o conteúdo que eu preciso passar na aula. Depois ela começa a ter perda na rotina dela. Tem uma cena assim que é muito forte, que ela sai do quarto e aí ela queria ir ao banheiro, ela estava já muito desesperada ali e ela não lembra onde é o banheiro. Então ela urina nas calças e o marido chega na sala, mas o que aconteceu? Ela, não sei e tal. Então isso é terrível, porque é perda de qualidade, é perda de autonomia dessa mulher que não deveria estar acontecendo. Por quê? Porque ela negligenciou isso muito tempo atrás em não ter agido sobre os fatores de risco. Uhum. No caso desse filme, ele é impactante porque é tipo uma mulher jovem, assim, visualmente ou pela história, ela devia estar ali nessa fase do entrando na menopausa, ou muito pós-menopausa, e ela tem uma questão, no filme é uma questão genética, né, que ela chega. Mas a gente vive a dor. Você começou a falar dessa cena de que ela tenta ir no banheiro e faz xixi na calça, já eu comecei a lagrimar aqui, porque isso me dá... Eu tenho um medo, eu tenho uma angústia que isso aconteça. E eu vivi, gente, uma situação... Eu sei que você pode estar chegando agora e você não sabe todas as situações loucas que eu já vivi de saúde na minha vida, mas eu tenho história para contar. Porque eu já passei por experiências diversas. E em 2022 eu tive um negócio que chama dissecção de artéria. Porque na artéria a gente tem aqui, ó, como se fosse essa fita, não sei se vai conseguir dar o zoom aqui, mas aqui é como se fosse o buraco que passa o sangue e esse bando de rolo aqui são as camadas que tem na artéria. Então fez um furinho do lado de dentro e o sangue começa a rasgar e abrir a parede dessa artéria. É extremamente grave e eu tive isso por um acidente, que aí é provavelmente porque a gente fez uma série de exames, a gente não sabe exatamente quando aconteceu, mas provavelmente foi uma coisa muito boba, como uma freada brusca do carro em que eu tava com a mala no lugar errado e segurei a mala de um jeito torto, e isso fez um movimento que a gente chama de chicote muito forte no meu pescoço, em que minha coluna cervical foi para frente e para trás. Então eu achei que era uma hérnia cervical, porque nessa hora eu já tava com o rosto adormecido, com o braço adormecido, e eu falei, eu acho que eu tô com uma hérnia. É o meu raciocínio, E era uma suspeita da tua rotina, porque você trabalha muito tempo no computador, fica a cervical fica pesando aqui. E aí, que tu falou, Cláudia, é que apareceu um negócio aqui que parece que é uma dissecção. Eu disse, mas onde que é dissecção? Não é, eu fiquei em negação. E não, tem que vir pro hospital, urgência, é grave. Eu disse, mas eu já tô dias assim, eu vou passar em casa, vou trocar a calcinha, vou pegar uma calcinha nova, pegar uma calcinha de reserva, falar com meus filhos. Eles iam viajar no dia seguinte, né? Sim. Com a minha mãe. Eu disse, não, vou me despedir dos meninos, liberar eles para ir, porque eu disse, é loucura, deve estar errado esse exame, porque o exame muitas vezes depende do observador. E eu falei, não é. É tão grave esse negócio que isso não deve estar acontecendo comigo. Eu entrei em negação, né? O Fábio era o nosso colega da UTI, que era chefe da UTI, e por uma coincidência do destino, eu tô falando que eu tenho história, gente. Vocês vão acompanhando esse podcast que eu vou contar tudo que é história minha. Eu tinha sido chefe dele, anos atrás. E aí, quando o Fábio veio, ele veio me contar assim, meio encolhido. O Cláudia. Então, saiu o resultado do exame, eu falei com o neurologista que olhou o teu exame e tal, e deu dissecção. Nossa, mas eu tive uma crise de pânico. E aí eu cheguei no hospital, eu tava com 19, 13 de pressão. E aí eu comecei a chorar e ficar nervosa. E eu vou falar, eu acho que eu nunca te falei isso, mas a única coisa que eu pensava era nessa cena do Para Sempre Alice. Uhum. Porque eu falei, meu Deus, e se eu perder, e é verdade, e é grave, e eu posso perder a circulação do cérebro, e se eu não conseguir fazer xixi? Eu entrei num desespero tão grande, que eu lembro que tu desceu, assim, o Fábio, Cláudia, te acalma, por favor. A tua pressão já tá alta, ela vai ficar muito maior.
E aí eu lembro que tu desceu, que tu tava de plantão na UTI, no hospital, numa outra UTI, que não tinha nada a ver comigo, que era outras pessoas que estavam cuidando de mim. Mas eu lembro que quando tu desceu, tu falou, dá sedativo pra ela. Vamos sedar, porque ela não vai acalmar agora e a gente tem que sedar ela. Porque aí eu sinto que tu teve medo também, que eu realmente estourasse tudo e ficasse pior do que eu tava. Sim. Mas essa cena, olha que doido, porque a gente nunca tinha conversado sobre isso, mas a cena desse filme, ele é uma cena que me dá muito impacto, porque quando eu tava nessa situação, eu lembrei da cena do xixi, que ela, por uma perda cerebral, ela não conseguia fazer xixi. E eu lembro que eu entrei em desespero e vocês tiveram que me sedar especificamente para eu acalmar e me quietar e conseguir ir para uma outra fase do exame, se eu não me engano, que eu tinha que fazer das outras artérias. Mas eu sempre falo, e eu ter passado por essa experiência em 2022, de novo, de estar numa UTI e numa situação muito mais grave, na verdade, do que a primeira vez, me deu muito aprendizado, porque eu tenho certeza que ali, em 2022, quando eu fui para a UTI com um quadro inicial muito mais grave, e eu recuperei muito bem, foi porque lá em 2010 eu tomei a decisão de emagrecer, de mudar de vida, de mudar de carreira. Eu era diretora do hospital, eu pedi demissão. E foi uma transformação, porque eu vi em mim que cuidar da saúde fazia toda a diferença quando você tem uma coisa que você não pode prevenir. Que no caso foi um acidente altamente besta e altamente inesperado. Porque eu deixei a mala no Uber em cima do banco e ele freou rápido, eu fui querer segurar a mala e isso me desequilibrou e fez eu ter esse acidente tão grave com uma artéria do meu corpo. Mas o que me salvou, na verdade, disso que foi um acidente, foi eu estar no nível que meu corpo não estava inflamado, que a minha pressão não estava descompensada, porque ela subiu muito. Imagina se ela já subisse de um patamar que tivesse 16, que tivesse 17. Teria estourado tudo de uma vez. Então, isso foi muito importante. Eu sedimentei cada vez mais que era muito importante o meu trabalho na internet, apesar dele ser muito desafiador. Mas ele é muito recompensador também. Não, total. Tanto, e isso é uma informação muito forte, porque ele é transformador para você, para que você consiga ter essa clareza de eu preciso. Eu estou em uma idade que preciso, que já deveria ter começado lá atrás, mas eu preciso me cuidar muito todos os dias.